Bom, baseado nas dúvidas que eu percebi aí sobre a parte de PCP, eu montei um material aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho como é que funcionam as coisas, tá? De uma forma geral, existe uma lógica bastante simples por trás, tá? É importante compreender essa lógica para saber o que tem que ser feito, tá? Então, esse aqui é um esquema, tá? Que foi tirado do livro do Corrêa, que mostra mais ou menos a utilização dessas ferramentas que existem dentro do PCP, tá? E mostra também o horizonte de tempo em que elas são úteis, tá? Então a gente vai utilizando isso de acordo com a proximidade, né, do meu prazo aí. À medida que eu vai se aproximando do meu prazo, eu vou baixando um pouquinho mais nessa figura, pegando ferramentas mais embaixo. À medida que eu tenho um prazo mais comprido, eu vou pegando ferramentas que estão mais para cima. Eu peguei essa mesma figura e simplifiquei aqui, tá? Então baseei isso também num outro livro do Corrêa, que ele escreveu junto com Genésio K1, tá? Onde ele fala bastante sobre MRP2, tá? E aí o que acontece? A gente tem aí uma série de estratégias, então, que são definidas para a organização. Essas estratégias vão ajudar a definir alguns desses planos que são feitos no planejamento de vendas e operações, o SIOP, Sales and Operations Planning, tá? A partir daí é feita a previsão da demanda, tá? E isso tudo vai basear o que eu preciso produzir, então, no plano mestre de produção, tá? Também chamado de PMP, ou MPS. Também vai me ajudar a definir já um planejamento mais grosseiro da capacidade. Eu vou desdobrar esse plano mestre de produção e eu vou conseguir calcular as quantidades de materiais que eu vou precisar para executar toda essa produção, tá? Com base nisso também eu posso fazer um planejamento já mais detalhado da capacidade, né? Então aqui um plano detalhado de materiais e capacidade, onde eu vou fazer a programação de materiais e vou fazer um controle da produção, né? Fazer uma programação da produção e um controle da produção para garantir que tudo aconteça da forma que eu preciso. Para o plano mestre de produção, né, eu fiz aqui uma figura que identifica alguns elementos que são importantes. Então, é importante eu saber quanto que eu tenho de estoque de um material, né, acabado ou em processo ou ainda de matéria-prima, tá? É importante eu saber as políticas de produção, do tipo, esse aqui a gente produz em lotes unitários, ou a gente produz em lotes de 100 unidades, ou a produção mínima é de 1000 e depois disso tem que ser em múltiplos de 50, por exemplo, tá? Então tem várias possibilidades que podem acontecer aqui, é importante a gente saber isso, porque isso vai nos ajudar a calcular a quantidade certa que a gente for fazer. Se eu tiver um material, por exemplo, que eu produzo ele só em lotes de 1000 unidades, né, eu vou calcular que eu preciso de 50 unidades. Obviamente que para eu conseguir atender essa necessidade de 50 unidades, eu vou ter que fazer as 1000 unidades, né? Eu vou ter que fazer um lote inteiro para conseguir atender a necessidade que eu tenho, tá? A política de estoque também, principalmente questão de estoque de segurança, tá? Porque para calcular quanto que eu vou precisar produzir, né, eu preciso saber também a minha previsão de vendas e quanto que eu preciso manter em estoque de segurança, porque eu vou ter que produzir para atender esses dois aqui, né? Obviamente eu desconto os estoques e olho para as políticas de produção para ver se eu estou obedecendo elas. Isso vai originar então meu plano mestre de produção. Eu peguei aqui alguns exemplos para a gente ter uma noção, tá? Então, se eu tenho um produto X lá, tá? E aí eu tenho uma previsão de venda de 30 unidades, eu vou somar isso com o estoque de segurança que eu preciso ter também, de 10 unidades, né? São números que foram definidos em algum momento. E aí eu vou ter uma necessidade bruta de 40 unidades. Se eu já tenho em estoque 5 unidades, eu desconto aqui, eu preciso produzir então a necessidade líquida aqui, 35 unidades, né? Porém, se tiver uma política de produção que diz que os lotes de produção precisam ser múltiplo de 10, né? Então os múltiplos mais próximos aqui são 30 e 40. Tá? O 30 eu não teria a quantidade que eu
preciso, tá? E com 40 eu tenho a quantidade que eu preciso, ainda sobra um pouquinho, tá? Então o menor múltiplo de 10 que atenderia essa necessidade aqui é 40, tá? A lógica toda, né, daqui para baixo segue mais ou menos essa mesma ideia, tá? Tanto é que eu vou utilizar essa conta depois lá para fazer o cálculo na estrutura do produto, tá? O exemplo 2, a conta aqui é a mesma, tá? Que está mudando aqui a política. Então, a política de produção diz que os lotes de produção precisam ser múltiplos de 50, e o menor múltiplo de 50 que atenderia essa necessidade é o próprio 50, tá? Então, aqui, apesar de eu precisar só 35, eu vou ter que produzir 50, porque o meu lote de produção tem que ser múltiplo de 50. E neste terceiro caso aqui, né, mesma conta, tudo igual. Se a política de produção diz que os lotes de produção precisam ter no mínimo 100 unidades, e a partir desta quantidade múltiplo de 50, então a menor quantidade que atenderia essas exigências seria 100. Né? Então aqui eu teria que produzir 100 para conseguir atender as 35 unidades, que já contempla a previsão de venda e o estoque de segurança. Tá? E já está descontando meu estoque que já está existente. No MRP, né, a gente começa a estudar então a estrutura do produto. A gente tem, na verdade, duas situações um pouquinho diferentes. MRP, Material Requirement Planning, né, que é o cálculo das necessidades de materiais de manufatura. Esse era o cálculo que era feito, né, num primeiro momento, quando começou a surgir, né, esses estudos de materiais e necessidade de compras. Tá? Depois ele evoluiu, né? O MRP2 ele é aquela figura toda que eu mostrei agora há pouco, então, que eu falei que eu adaptei do livro do Correia Genésica 1, tá? Então aquilo lá tudo, o MRP2, ele é um conjunto que vai abordar tanto a questão dos materiais que eu preciso, quanto capacidade, tá? E outras coisas como a previsão de vendas, né? E coisas importantes que vão ser usadas como insumo, né, de informação para eu poder chegar nas informações que eu preciso. E eu vou precisar disso, então, na verdade, só para complementar aqui, o MRP2 seria um planejamento já de recursos da fábrica inteira, não só de materiais, tá? Então ele muda o M aqui de Material para Manufacturing, né? Requirement para Resource, tá? Então planejamento de recursos da fábrica, tá? E antes era planejamento de requisição de materiais só, tá? Então ele se torna mais amplo, ele engloba todo o planejamento da produção, da capacidade, controle da fábrica, quanto que tem que comprar, estoque de segurança e outras coisas envolvidas aí, tá? Bom, para eu saber quanto que eu preciso comprar de material, eu preciso da estrutura de materiais, que a gente chama também de BOM, Bill of Materials, né, que é uma lista de materiais necessários para a montagem do produto acabado, também chamado de estrutura do produto, então. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, uma vista explodida de uma bomba de água, tá? E aqui a gente pode ver todas as peças que ela contém, tá? E a gente pode, com base nisso, também saber quantas unidades eu preciso. Por exemplo, parafuso, que a gente pode ver aqui, está no item 12 e no item 14. Eu tenho aqui 12, 1 parafuso, item 14, 4 parafusos. Tá? Então, nesse caso dessa bomba, eu preciso, para montar uma bomba, eu preciso 5 parafusos. Né? Se chegar um pedido para mim para 500 bombas, eu vou precisar de 2.500 parafusos. Né? Então, 500 bombas vezes 5 parafusos, 2.500 parafusos. Tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para todas as outras peças aqui. Tá? Sendo que, obviamente, se eu já tenho material em estoque, eu tenho que descontar isso. Né? E se eu preciso de um estoque de segurança depois de utilizar, eu também preciso considerar. Tá? Então a lógica é exatamente a mesma que eu já apresentei no plano mestre de produção. Aquele desenho anterior que eu mostrei ficava relativamente fácil, a gente podia fazer muitas daquelas contas simplesmente olhando aquela figura e rabiscando num papel, né? Mas ao passo que a gente passa para um item que tem milhares de partes, como esse da foto, né? Então necessariamente eu preciso ter um sistema para me ajudar nesse controle e fazer os cálculos para mim. Tá? Porque envolve muito cálculo de muita coisa aqui daí. Tá? Mas é importante a gente entender como é que funciona esse cálculo aí.
tá? Basicamente eu posso ter estrutura de produto mostrada dessa forma aqui também. Então o produto X é um produto acabado, né? A partir daí eu tenho a parte 1, eleva a uma unidade, e a parte 2, uma unidade também, eu junto essas duas para montar um produto X. Por sua vez, a parte 1 precisa de 2 unidades da matéria-prima A e uma unidade da matéria-prima B, e a parte 2 precisa de 2 unidades da matéria-prima B e uma unidade da peça comprada C. Tá? Eu gostaria que vocês olhassem então para essa estrutura, tentassem responder as perguntas que estão aqui ao lado, né? Só enfatizando a questão do nível aqui, tem a ver com o nível hierárquico das estruturas, tá? Então, nível 0, produto acabado, nível 1 seria a primeira etapa, vamos dizer assim, né? O primeiro kit aí que tem, ou os filhos diretos do nível 0, tá? Nível 2 aí seria já o terceiro nível de filhos, tá? Então esse aqui é o item pai, os itens filho dele, esses aqui são os itens filhos desse aqui, tá? E a partir daí a gente vai fazendo todo o desdobramento. Agora olha só que interessante, né? Quantas partes 1 e quantas partes 2 precisamos para montar uma unidade do produto X? Bom, basicamente uma unidade da parte 1, uma unidade da parte 2. Quantas unidades de matéria-prima A e matéria-prima B precisamos para montar uma unidade da parte 1? Bom, da parte 1 eu preciso de 2 unidades da matéria-prima A, tá? E uma unidade da matéria-prima B para montar uma unidade da parte 1. Tá? Quantas unidades de matéria-prima B precisamos para montar uma unidade de produto X? Agora a gente está falando de produto acabado aqui, né? Então, para uma unidade de produto acabado, eu preciso aqui, ó, uma unidade da matéria-prima B, mas aqui também, ó, 2 unidades da matéria-prima B. Então, na verdade, eu preciso de 3. Tá? É importante lembrar que cada um desses itens pode ter estoque nos diversos níveis da estrutura. Então, eu posso ter uma quantidade em estoque da parte 1, posso ter uma quantidade de estoque do produto acabado, pode ter uma quantidade de estoque da peça comprada e de qualquer um desses elementos aqui. Tá? Também preciso observar o tempo de reposição. Então, por exemplo, se a matéria-prima A leva 2 semanas para chegar, eu preciso, no momento que eu precisar dela, eu já tenho que ter feito o pedido dela 2 semanas antes. Tá? Também cada um desses elementos pode ter um estoque de segurança, tá? E pode ter alguma política de produção do tipo, produzir no mínimo tantas unidades, né, em cada lote de produção, tem que ser múltiplo de tanto, tá? Então isso tudo pode acontecer. Agora um pequeno exercício para vocês praticarem um pouco, tá? Tem essa mesma estrutura, pensar um pouco em cima dela agora, tá? Agora que você compreendeu, digamos que temos um pedido de 50 unidades do produto X, tá? Faça os cálculos para responder as perguntas, levando em conta essa tabelinha aqui embaixo, tá? Então essa tabelinha tem a disponibilidade em estoque de cada um dos níveis, tá? E tem o estoque de segurança de cada um dos níveis também, tá? As perguntas são: quais quantidades vamos precisar no nível 2 para atender o pedido e atender as necessidades de estoque de segurança? Então, basicamente, eu quero saber os materiais que eu preciso comprar, tá? Ou fabricar para conseguir atender essa produção de 50 unidades que chegou, tá? E qual necessidade nos níveis 0 e 1 também, né? Que eu também vou precisar talvez de alguma coisa nesses outros níveis para atender o pedido e estoque de segurança. Tá? Então, considerando as quantidades na tabela aqui, eu gostaria que vocês, para praticar um pouco, fizessem essas contas. Tá? Nos próximos slides a gente tem as respostas. Eu vou comentar só o primeiro slide, né? O resto segue tudo a mesma lógica. Então, no primeiro slide, em seguida, eu já vou comentar como é que é feito o cálculo. Tá? E a partir dali, segue tudo a mesma lógica. Tá? A lógica é a mesma. Vai sempre olhar para o item pai para ver quantos precisa, né? E aí, a partir daí, fazer os cálculos, certo? Então, está aqui, primeiro nível 0, né, o produto X. Entrou um pedido com 50 unidades que eu preciso vender. Tá? Então, previsão de venda 50 unidades, mais um estoque de segurança de 10 unidades, que eu tirei aqui da tabela. Isso me dá uma necessidade bruta de 60 unidades, só que eu já tenho 20 unidades em estoque. Tá? Então desconto essas 20 que eu não vou precisar produzir, tá?
e aí eu tenho uma necessidade líquida de 40 unidades. A partir daí eu preciso então, né, como eu já tenho uma quantidade, já tenho 20 unidades prontas aqui, eu preciso mais 40 para ter as 50 unidades da previsão de vendas e mais o meu estoque de segurança. Tá? Então, a partir daí eu uso, né, tanto para a parte 1 quanto para a parte 2, eu me baseio na necessidade do pai, que é o produto X aqui, precisa de 40 unidades. Né? Então, eu preciso providenciar aqui para baixo 40 unidades. E eu vou fazer exatamente o mesmo cálculo para cada um desses elementos aqui, onde eu vou passar os slides aqui, para vocês conferirem se vocês fizeram certo. Eu vou passar os slides aqui para vocês conferirem se vocês fizeram certo, mas eu gostaria que vocês fossem fazendo, pausem o vídeo agora, vão fazendo e depois confiram se ficou certo, tá? Para vocês verem se vocês compreenderam bem ou se, né, vocês estão tendo algum problema no raciocínio que vocês desenvolveram aí, tá? Então eu vou passar os próximos slides mais rapidamente, à medida que vocês forem precisando conferir, vocês dão uma pausa aí, dão uma olhadinha como é que foi feita a conta, porque está tudo explicado, tá? Nessa mesma lógica aí, que se baseia exatamente na mesma lógica do plano mestre de produção lá atrás, tá? Então, obviamente, aqui a gente não está considerando que tem lotes mínimos de produção, não está considerando que existe um tempo, talvez, para repor o material ou para produzir, tá? Então, tudo isso está sendo desconsiderado aqui, né? E se eu tivesse essas situações, eu deveria levar em conta também, tá? Então, vou seguir os próximos slides aqui para vocês verem as respostas. Aqui abrindo para o nível 1, a parte 1, tá? Calculando as quantidades. Aqui, calculando as quantidades também para a parte 2, baseando no PAI, que é o produto X, produto acabado. Tá? Tanto a parte 1 quanto a parte 2 se baseia no produto PAI, né? no item PAI, que é o produto X. Tá? E aqui eu já estou pegando matéria-prima A, onde eu vou me basear no PAI dele, que é a parte 1. Tá? Então, vou sempre olhando para o nível superior para me basear nas quantidades que eu preciso naquele nível inferior. Só lembrando que aqui, ó, no nível 2, eu preciso de 2 unidades da matéria-prima A para montar essa parte 1. Tá? Então, eu vou pegar aqui a quantidade e vou multiplicar por 2, tá? Porque eu preciso de 2 unidades em cada item do produto acabado. Tá? Então, a conta é exatamente a mesma, depois vocês podem conferir com calma aqui. A mesma coisa é feita para a matéria-prima B aqui, tá? E aí depois para a matéria-prima B aqui na parte 2, também o mesmo cálculo, tá? Só cuidando que agora são 2 unidades de novo aqui, ó, tá? E agora então a peça comprada, feito o cálculo final. Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, coloquem nas discussões, tá? E bons estudos.